Boa noite. Vamos falar sobre mestres extrafísicos, porque em outubro, ou seja, semana que vem começa, né? Vai ter um curso Portais Mestres Estelares na Trilha dos Lobos, online. Então, eu queria começar falando com eles, com vocês, né? E é isso. A gente vai começar a falar sobre mestres extrafísicos, primeiro falando de que é cotidiano para algumas pessoas, né? Essa fala de mestres que não têm, né? Não estão mais encarnadinhos ou que nunca tiveram. Então, a gente tem essa, pelo menos nessa terra daqui, né? Nessa 3D. Então, a gente tem uma diferenciação entre eles, que a gente vai conversar sobre. Não esquece de escrever, por favor, as dúvidas, que as dúvidas de vocês vão me acrescentar para o curso, inclusive, tá? Então, não esquece de escrever, depois eu fecho a gravação e a gente tira dúvidas. Então, a primeira coisa que é a gente tem um anseio de conexão, um anseio humano de conexão com algo maior. E esse algo maior está tão distante, a fonte é tão abstrato que a gente precisa fazer canais mais próximos, né? A gente vai para o vizinho, né? E o que está mais próximo que nos guiam, são os mestres, mentores, guias e protetores, que todo mundo tem, independente de você ter conhecimento ou não. E hoje, me ajuda, né? Então, comigo que eu vou falar. Hoje, saindo do consultório com o meu cliente, tinha um cara de roupa normal, com chapelão de boiadeiro, e ele deu de cara, eu dei de cara com ele comigo, sabe assim, saindo na porta. E eu falei, ó, um boiadeiro. E é interessante porque eu ia falar uma coisa que daí eu segurei. Então, por que é importante você saber um pouco para você saber qual mensagem está sendo passada, senão ficar meio no ar, você fica, ai, que bonitinho, e não acrescenta muito para o cotidiano. Mas o que acontece é que esse é o chamado que a gente espera, esses são os sinais que a gente pede. Então, muitos de nós, a gente vive meio desconectado, e se a gente as sincronicidades e os sinais estão aí o tempo inteiro. A gente que não está olhando, então, e não está prestando atenção. Então, a minha fala de hoje começa tipo, se você não souber o que, não se aprofundar no conhecimento, você não sabe a mensagem que está passando. E se você não olhar, e daí você não vê mesmo. Então, esse estado de conexão não é meditativo, não é um dia na semana, não, é no dia a dia. E essa jornada que a gente faz de conexão já está incutida na gente de buscar. É um convite para a gente transcender o que a gente chama de comum, né? Mas na verdade é muito normal. A gente busca essa transcendência, mas que não deveria ser, inclusive. Quanto mais a gente trouxer, mais normal fica. Pode não ser normal para todo mundo, né? Para mim é. Então, não é um chamado especial. Sabe aquela coisa, todos são chamados? Então, todos são chamados. Então, é mais uma questão de você se voluntariar para perceber. Então, o que a gente vai começar falando?
sobre tudo é frequência, tá? Tudo é energia, isso é uma fundamentação. Então, tudo é energia, tudo é vibração, tudo é frequência, inclusive a gente, né? Inclusive nossos pensamentos, nossas emoções e nossas conexões. Só que tem uma questão de essa tudo é frequência, como se fosse frequências hierárquicas que a gente vai alcançando, e não é verdade. Nós somos todos seres multidimensionais. A gente está aqui no 3D, mas a gente tem um eu superior, né? A gente tem outras partes de nós habitando e atuando em várias das nossas dimensões. Dimensões do ser, ou seja, tem dimensão emocional, mental, energética, vibracional, física, né? Que a gente falou bastante, inclusive. E as nossas conexões também. Então, quando a gente está conectado com a situação, por exemplo, a situação é física, então é 3D, aqui planetinha, né? Então, quando você se entende como um ser multidimensional e não que você precise alcançar, você já é, através da sua própria vibração, essa existência, ela se multiplica, né? A nossa visão de como acessar também facilita. Não é que você precisa de uma coisa ou de um alvará, entendeu? Permissão, não. Ou ralar para merecer, também não. Então, a gente se conectar com várias dessas partes e essas partes com as outras partes, é sempre uma grande família. Os nossos mestres, mentores, guias e protetores, como eu os chamo, podem ser desmistificados, né? Não é. Se a gente coloca muito distante ou em um altar mesmo, né? A gente está se distanciando da nossa própria conexão. Então, o que eu chamo de equipe, minha equipe está comigo o tempo inteiro. O tempo inteiro. No meu trabalho, nos meus relacionamentos, nas minhas coisas todas. Então, não é separado, não é servil, ninguém serve ninguém, é uma equipe. Eu faço parte da equipe. Eu não sou o meu não sei o quê. Não, não. A equipe, eu faço parte dessa equipe. E essa equipe sou eu também. Então, esse apoio que a gente percebe quando a gente começa a se sutilizar mais e perceber essas conexões, ela está sempre pronta, porque é equipe para auxiliar, para percorrer o caminho do jeito que a gente combinou, né? Então vamos explorar tal coisa. É um voluntariado. Vamos explorar a apometria. É um voluntariado. Então você está se voluntariando para a equipe que faz esse trabalho. Então você está se voluntariando para uma equipe de, sei lá, cura. Está se voluntariando para uma equipe que dá apoio emocional, que tem uma palavra. Então, essa é a importância da gente saber que existe e fazer essa conexão mais próxima, né? E vou falar de uma conhecida minha e da Renata, outra EUA, ela falava, meu Deus, Simone, eu tenho medo de sair com você. Porque a gente estava conversando e vinha, a pessoa falava do nada, do Neida, né? E dava a resposta, ou tocava uma música, assim, nossa, é mágico. Não, não, é todo o tempo inteiro. É conexão, é estar pronta e apta. E cada vez que a gente percebe essa relação e esse acesso e essa conexão, e honra,
né? E não falar, é coisa da minha cabeça, fica mais próximo, fica mais real para esse 3D. Por quê? Porque a gente que está aqui, a gente ancora o que a gente está vivendo. Então, se acontece uma conexão, eu falo e dou orientação para os meus alunos e alunas, que é para respirar. Por quê? Para ancorar para aquela possibilidade acontecer mais vezes, entende? Então, quando a gente entende que faz parte desse coletivo, fica mais fácil. Então, quando a gente fala, eu principalmente falo de mestres, mentores, guias e protetores, não importa o nome, não importa a linha, não importa a religião, é a sua conexão mais próxima. E essa conexão mais próxima, ela tem realmente frequências diferentes para coisas diferentes. Eu falo assim, você não é com todo mundo que você toma café. Não é todo mundo que eu quero tomar café. Mas não é todo mundo que eu quero tomar vinho. Não é todo mundo que eu quero ir no cinema, né? Então, tem pessoas que são próximas para fazer isso, outras que são mais apropriadas fazer aquilo. Então, são grupos de conexões que você mesma faz. Então, esses mestres, mentores, guias e protetores é a conexão mais próxima da gente, né? Então, muitos sabem, quem não sabe, eu falo de novo, né? Falo agora e quem sabe, eu sou um bandista, então para mim é muito fácil separar, porque tem nome, linha, fica fácil. Mas fácil agora, né? No começo não é um, meu Deus, que energia é essa? O que que é? A gente precisa se aprofundar na conexão para saber distinguir o que é, o que está acontecendo. É que nem a gente fala muito de rádio, né? Que nem estação de rádio. Então, qual rádio está tocando que música? Então, qual música que é apropriada para esse momento agora? Então, qual é o tipo de apoio e sustentação que é necessário para essa situação? Qual que vai ser a mais auspiciosa, inclusive? Não, não necessariamente a que a gente quer, ou talvez também não a que a gente precisa, porque no meio do caminho tem o que a gente quer, pode ser uma projeção da nossa cabeça, né? Ah, eu quero falar em línguas, né? Então é um querer dentro do que, sei lá, do que a pessoa pensa e conhece. Mas, e daí, o que precisa é de um chacoalhão. Então, entre um e outro, tem o que é mais auspicioso. A gente entrega para quem sabe mais o que a ligação e a lição e o recado e a ajuda e o apoio dentro desse caminho que é o mais auspicioso. Saindo desse mestres mentores, que é o nosso mais próximo, a gente tem de outras dimensões. Para falar dessas outras dimensões, a gente precisa entender de dimensões, né? Então, eu explico bastante, né, Patrícia? Eu explico bastante sobre dimensões e vou explicar, eu acho que na primeira aula do curso de portais sobre frequência, vibração e dimensões. Os mestres mentores, a gente fica na segunda aula. Aí, falando desses que estão o tempo inteiro, né, apoiando o nosso caminho, não não tem, se você não permite, não tem interferência, então precisa fazer a sua conexão, porque a sua conexão é o que permite a interferência, né? O peço e permito que a gente fala é permitir que o nosso campo tenha interação com o nosso campo, porque a gente é soberano do campo, né? Do nosso próprio campo. Então, não acontece de você não permitir e isso
Daí tem uma discussão filosófica a respeito, né? Ai, mas e as coisas que acontecem quando eu não quero, blá, 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 tal. Então, algum lugar você plantou o abacaxizinho. Algum lugar tem brecha para que aquilo seja uma lição e não uma aprovação, não uma punição. Então, tem toda uma história atrás disso. Vamos focar nos seres. Além desses que, quando a gente faz a mesa, se conecta conosco através dessas equipes, a equipe do nosso dia a dia, da situação atual, do nosso planeta mesmo, essas equipes geralmente estão na quarta dimensão. A gente está na terceira, eles estão na quarta. Ou seja, tem um olhar acima, né, do que a gente consegue perceber, tem um olhar também dentro dessa linha tempo para saber o porquê, né? Então a orientação fica melhor e mais apuradinha, né? Mas é quarta dimensão. Da quinta para cima, a gente vai falar de mestres estelares, que não está mais no sistema solar, né? Que são mestres como pleiadianos, né? Arcturianos. E esse elo de conexão precisa de uma afinidade que você que se voluntaria, que cria. Então, a gente, por exemplo, pleiadiano, a gente faz meditação puja. Então, faz quinzenal, antes era semanal. Toda vez que a gente está fazendo meditação puja, a gente está afinando essa conexão. Porque é como tá escutando aquela música, tá conectando e sintonizando aquela rádio. Fica mais fácil agora. É uma questão de prática. Então, a prática é a nossa, não é que precisa baixar a frequência deles, não tem como, tá em outra dimensão junto com essa. A gente que precisa se afinar com os nossos corpos multidimensionais, o nosso corpo que está na dimensão relacionada àqueles seres, e a gente se afina, porque a gente é o rádio, e tem todas as estações para a gente conectar. Aqui na 3D, a gente é o rádio. Então, essa família de estelar das Pleiades, que eu gosto muito, inclusive, os pleiadianos, eles são seres de uma alta frequência para nós, né? A gente olhando aqui da 3, olhando de 5 para cima, já é de alta frequência. Então, por quê? Porque é um aglomerado de seres com vários planetas, porque é uma constelação, então não tem só 7, né? A Pleiades falam lá 7 irmãs, mas não tem só 7, são mais. E essa conexão é muito ancestral, porque a gente tem histórias e mais histórias dos pleiadianos mandando e aparecendo por aqui, né? Essa conexão desde da China, os povos originários da América do Norte, ou seja, tem várias civilizações que falam dessa cultura pleiadiana, né? Dessa conexão com os pleiadianos, na nossa mitologia, nas lendas. Então, a gente já tem essa conexão, não é uma conexão que não temos. Então, fica difícil a gente se conectar com algo que a gente não conhece. Então, essa já tem nesse planetinha aqui durante muito tempo. E os arcturianos, que são, nossa, só luz, mestres da tecnologia de luz. Então, eles desenvolvem uma tecnologia e passam uma tecnologia espiritual muito avançada, né? E daí eu falo, a arcturianos é de sexta para cima, porque teve uma época para trás que estava, o arcturiano da 12ª, e ficavam o meu arcturiano é melhor que o seu, sabe? A minha dimensão é mais alta que a sua. Então é da sexta para cima e pronto, não tem.
Isso é muito humano da gente querer colocar um para cima do outro. Não existe isso. Mesmo quando a gente fala da nossa situação, de conexão aqui do 3D, etc., pode ter de outras dimensões dentro do seu grupo, da sua equipe aqui, da situação. Então, sim, já vi vários, né? Não arcturianos, mas seres de outras dimensões em centro, em terreiro, em centro kardecista, em terreiro. Então, já vi. Ó, arcturiano é mais difícil, né? Porque realmente eles são muito tecnológicos, né? É uma coisa de tecnologia de luz, transmutação, e o que a gente precisa, geralmente, não é isso. A gente precisa de uma ajuda mais ancorada nas situações 3D, nossa. Então, é um raio violeta de transmutação dos arcturianos, é diferente do raio violeta que a gente percebe de Saint-Germain, por exemplo, sabe? A transmutação que a gente vê em centros kardecistas, o raio violeta de transmutação é diferente do raio violeta arcturiano. Então, é uma ferramenta de purificação, de transmutação, mas é com uma liberdade, né, de ser, de você ser o que você quiser ser. Na verdade, é isso. Peraí, Patrícia, eu vou ver. Então, arcturiano, por exemplo, tem uma habilidade natural de passar conhecimento. Eu não falo por telepatia, porque não é um tô escutando, vem uma biblioteca, vê a Barça toda, baixa na cabeça e você desde sempre já soube, entende? É um download. Os pleiadianos ainda têm a comunicação, tem os códigos de luz escritos, tem os códigos de luz falados, que nem a gente, quando faz meditação puja, escuta o código que o Juan canalizou. Então, tem as diferenças, né? E por que a gente precisa saber disso? Porque a gente gosta, porque é uma escolha. E como você vai se voluntariar se você não sabe que existe? Não é? Então, como que você vai fazer a conexão se você precisa se voluntariar? E como você vai se voluntariar se você não sabe que existe? Então, precisa saber que existe para a gente se voluntariar e fazer a conexão, entende? Então, isso é muito importante a gente saber para poder escolher. Se você lembra, percepção, escolha, mudança, se você não percebe, você não tem escolha. Então, é simples assim. Então, peraí, Patrícia, que eu vou ler agora. Socorro, que eu me perdi. Escreve, põe um pontinho lá no coisinho para aparecer de novo. Achei. Patrícia. Também sou um bandista. Que linda. Então, nós atingimos outra dimensão apenas desencarnados? De jeito nenhum. A gente está em todas ao mesmo tempo agora. Lembra que fora da terceira e quarta ainda tem tempo. Acima da quarta não tem mais tempo. É fora do tempo e espaço. É igual você tá olhando o vinil, sabe? Você tá olhando o vinil, tem o vinilzão lá, o disco, né? E tem várias faixas, certo? Exatamente a mesma coisa. A gente é multidimensional. Não precisa alcançar. Então, a gente não precisa atingir, a gente já está. Então, essa coisa de precisar fazer alguma coisa para alcançar, para atingir, desencarnar, não, gente, não. Então, por exemplo, quando a gente dorme, a gente vai fácil para a quarta dimensão, em sonho.
encontra, conversa, recebe aula, puxada de orelha, um monte de coisa. Então a gente já faz isso normalmente todo dia. Terceira e quarta, quarta, terceira, terceira e quarta, quarta, terceira. Normal. Então, tipo, na nossa religião, a gente incorpora, certo? Então, né? Então não precisa desencanar, pelo amor de Deus, como é que vai, né? E nem mesmo na incorporação, não é uma incorporação, não entra no corpinho, né? Liga, né? Nos chakras, né? Liga. E quanto mais se liga, por conexão, porque você não se liga com seres que você, né? Então, é similar, né? É similar. Ai, mas até aquelas coisas que a gente tem que mandar embora? Sim, partes, né? Partes nossas, partes dos outros, é um trabalho. E a quinta e a sexta, a gente também tem corpos na quinta, na sexta, em todas, né? Porque lembra que a, a chavinha é que não tem outros, né? Somos todos um. Então, se existe quinta e sexta, a gente faz parte da quinta e da sexta. Se existe 12ª, a gente faz parte da 12ª. A gente vem da fonte, certo? Por isso que eu gosto de explicar de dimensão. Mas aí é uma aula inteira sobre a dimensão, que a gente, inclusive, já teve. Então, tá gravado na plataforma, mas vou dar essa aula também semana que vem, se não me engano. Então, quinta e a sexta, a gente, como eu falei, se voluntaria. Então, como que eu vou trabalhar para uma quinta dimensão? Bom, né, para essa coisa que todo mundo fala, porque a Terra é a gente, tá todo mundo indo para a quinta dimensão e não sei o que, a gente não está indo, a gente já está, tá? Não está indo para lugar nenhum, a gente só está no aqui e agora. Em cada momento a gente só está no aqui e agora. Então, experienciando. Mas sim, eu tenho a pretensão de viver mais sutilizada, com num planeta melhor. Então, a gente precisa, nesse aqui agora, colocar mais do que você quer ser. Entende? Então, não é lá no futuro, alguém vem, ninguém vai colocar o celular na cabeça chamando os ETs, fazendo favor, né? Pelo amor, né? O que a gente faz é conectar com o que a gente tem, né, com as nossas emoções, nossos pensamentos e melhorar nessa área para que essa conexão se faça muito mais presente. Não que a gente não tenha, a gente tem o tempo inteiro. Okay? Parte prática da coisa, por exemplo, a gente faz meditação pujaditamiana. Vou falar os offs. Tem muita gente que chega e fala, então tem uma meditação. Eu falo, sexta-feira tem meditação puja, é só entrar no Telegram, colocar nome, data de nascimento, às 8 horas a gente aperta, eu mando o vídeo e não sei o que, aperta o play, só senta, respira e acabou, você bebe água, pronto, acabou. Tem muita gente mesmo, que entra sem saber o que é pleiadiano, sem saber o que é meditação puja, sem saber nada, e vai fazer a meditação. Só aperta o play e faz a respiração. Eu recebo cada depoimento, tipo, de senhorinha, senhorzinho, que nunca nem imagina que fala que é ET, entendeu? Não sabe nem o que é. E fala, nossa, eu não sei, eu me senti tão bem, e daí quando eu vi, eu estava flutuando, parecia no espaço. Eu falo, é. Ou, e aí eu me vi em uma sala enorme de pessoas, com umas pessoas assim, tudo vestido branco. Na verdade, pleiadiano, eles têm
uma energia muito clara, mas não é que a nossa percepção é que eles são brancos altos, sabe? Mas é a percepção que a gente tem, né? Ah, então é tudo suíço, branco, loiro, de olho azul. Não, a gente tem uma percepção da energia deles, que é uma energia bonita, então a gente entende o bonito assim, né? Mas é meio. Não, né? Aí vou dar um spoiler. Lá nas Pleiades tem. Só falando das sete, porque são sete irmãs e não sei o que, tem sete tipos, né? E cada. Imagina aqui no nosso planeta, dependendo do teor de quantidade de sol ou meio ambiente, a gente desenvolve a partir daí o tipo de cabelo, o tipo de cor, né, para proteção e desenvolve como ser humano. Imagina lá que é uma constelação e diferentes posições, diferentes meio ambiente, diferente quantidade de sol, então vai ter uma diversidade de apresentação de seres lá, né? Arcturus, por exemplo, não é nem planeta, é estrela. Então, arcturiano não vai ter forma, porque é uma estrela. Então, não tem físico, certo? Então, como que a gente vai perceber? A gente vai perceber como seres diferentões, esquisitos, e daí vai desde da nossa história vê-los como a gente entende. Então, quando a gente se conecta, eu também tenho uma explicação também dos pretos velhos, por exemplo. Teve uma pessoa que foi numa gira, muito tempo atrás, e era uma gira de preto velho. Então, voltando para os mestres, mentores, guias e protetores. E daí ela, eu gosto tanto, eu venho do Blá, e falou de onde que ela vem, de um outro lugar, de uma outra religião. Porque eu só venho em gira de preto velho porque eu tenho essa afinidade, blá, blá, blá. Ok, mas eu fico tão sofrida porque de ver esses seres, eles tudo sentados no toco, amarrado. Eu falo, não tem nada, ninguém é amarrado aqui, não. A percepção dela, de acordo com o filtro que ela tem da religião dela, ela vê dessa forma. Isso é verdade? Não, não é. E até falei, bom, então tem um. Vamos ajustar, né? Porque, não, porque os pretos velhos, eu só os vejo assim. Eu falei, então, a percepção é sua, porque a minha preta velha não é nem preta e nem velha, inclusive, né? Só para começar, né? Então, é o nosso filtro. Então, e é assim que a gente faz com os outros de outras dimensões. A gente puxa para o nosso entendimento, entende? Então, esse puxar para o nosso entendimento é o que melhor cabe. Não necessariamente, eu estava vendo, eu acho que hoje também, foi hoje também, que, então a gente fala de indígena, né? Povo originário, etc. E até nas nossas figuras de caboclo, por exemplo, tem aqueles cocares para trás, assim, sabe? Aquela coisa lá bonita, assim, esparramada, tá. Povo indígena do nosso território não usa aquilo. É histórico, não é? Não, não tem nem discussão, não usa aquilo. Nossa, é tudo para frente, assim, ou então que nem coroinha para cima, né? Para trás, assim, caído, que nem cacique, sei lá quem, não tem, é norte-americano. E como eu nunca vi um caboclo falar em inglês, então eu não acho que seja, entendeu? Então, não é assim. É a interpretação que a gente faz. Isso é humano, não é deles. O que vai ser melhor para a gente entender e concatenar as ideias, né? Fazer juízo da coisa. A gente, como ser humano, gosta de separar, catalogar, como se
se fosse tudo separado. E não é. Não é separado. É tudo junto ao mesmo tempo agora, né? Mesmo porque eles estão, né? Na quarta dimensão é tudo, já é tudo junto. Fora da quarta, então, é mais tudo junto ainda, porque não tem, a gente está fora da linha de tempo. Não tem tempo e não tem espaço, né? Fora do tempo e espaço, imagina, você veste a roupa que você quiser, mas você veste a roupa de acordo com o que esperam de você, na verdade, né? Eu não vou de biquíni atender, certo? Então, não dá. Então, mas independente do que eu vestir, vai ter a interpretação da pessoa, certo? É mais provável que a gente só faça a interpretação da energia que a gente percebe. E tem uma outra coisa que eu me lembrei, que a gente faz a adaptação também. Sabe que nem no inglês, que a gente não tem o TH, né? Então, e a gente escuta o quê? Escuta F, escuta T, escuta V, escuta S, escuta um monte de coisa, menos TH. Porque a gente não aprendeu e não, a gente brasileiro, né? Não aprendeu e não afinou o ouvido para o TH. Então, o que a gente faz? Escuta o mais próximo do que a gente tem referência. E isso em tudo, certo? Se a gente vê e escuta só um pouquinho do tudo que tem, a gente vai interpretar ainda, inclusive, de acordo com os nossos filtros, qual é a possibilidade de a gente estar vendo e ouvindo o que é real? Quase zero. Quase zero. Porque a gente não vê o que tudo e a gente não ouve nem tudo, né? O que eu estou falando aqui não é a mesma coisa que entra pelo ouvido aí. Então, o que a gente percebe de acordo com os nossos filtros, e mesmo com dos nossos filtros, é um tiquinho de nada. Então, o que a gente pode fazer? Abrir a cabeça para mais conhecimento, né? Saber que tem mais possibilidades, né? E dentro dessas possibilidades, pensa na fonte de criação, a fonte que criou tudo, né? Que está criando ainda, tá? Né? Expandindo, expandindo, expandindo. Qual é a possibilidade da gente criar alguma coisa, imaginar alguma coisa na nossa cabeça e isso não ser verdade em algum lugar, em algum ponto, em algum tempo, espaço ou fora do tempo, espaço? A gente, uma dica de nada aqui no 3D, criando, imaginando na nossa cabeça. Por exemplo, posso imaginar que tem um meteoro de diamante, né? Eu posso imaginar que tem um meteoro de diamante. É fácil de imaginar. Qual que é a possibilidade? Tem essa possibilidade? Lógico, se eu, pequenininha aqui no 3D, incorporar nesse corpinho, consigo imaginar, imagina a fonte. Então, qual que é a possibilidade de ter seres, né? Insectoides. Ai, eu adoro esse exemplo. Lógico que vai ter seres insectoides. Porque qual que é a possibilidade de não ter? Não ter é ser inimaginável. Mas se eu imaginei, então quer dizer que é imaginável. Então, né? Então, qual é a possibilidade? Todas as possibilidades, infinitas, inclusive. Então, como a gente se relaciona com com os mestres extrafísicos? Então, primeiro aqueles que a gente mais se aproxima, né? E isso. Então, mas eu gosto daquele carinha de elefantinho, eu gosto daquele. Qual que é o problema? Nenhum, né? Mas ele é de outra cultura. Deixa lindo, maravilhoso, entendeu? A gente que faz a relação, a gente que se conecta, porque todas as formas possíveis, imagináveis, e frequências, e conexões, e equipes, estão todas aí o tempo inteiro. Qual é a possibilidade de eu não me conectar com Ganesha?
Só se eu não quiser, não é? Então, mas a gente tem mais afinidade. Mas quem tem a afinidade? Então, você vai ter uma linha de trabalho, porque você tem uma linha de pensamento. Você vai ter uma forma de lidar com certas situações de um jeito. E o upgrade é com uma linha XPTO. Então, é com os pretos velhos amarrados no tronco. A minha não é. São tudo livre. Né? Então, como que a gente faz? É a partir de dentro para fora, sabendo que tem a possibilidade de se conectar. Então, mas você é um bandista e vai estar falando de Ganesha? Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Eu fiz iniciação no Buda da Medicina. Qual que é o problema? Eu faço a relação do Buda da Medicina com o meu orixá? Lógico que faço, né? Mas quem faz a relação? Sou eu. Mas pode ser o Buda da Medicina? Sim, universalistas, porque quanto mais você abre a sua cabeça, mais universalista você fica. Então eu fiz iniciação no Buda da Medicina e sou feita em Obaloaê, Mulu, né? Tem a ver? Lógico. Eu também ganhei uma estátua do Anjo Rafael, que também tem a mesma frequência. Ou seja, mas um trabalha aqui. Não, é a mesma frequência, sabe? Fractada em várias dimensões. Adivinha o que faz isso? A gente também é a frequência da fonte fractada em várias dimensões. Não é a definição que a gente está lá na fonte? O que eu não concordo de falar é, por exemplo, eu acho muito over, sabe? De que ou você foi escolhido, né? A minha questão é, tá bom, então, quem não foi? Primeiro, né? Quem não foi escolhido? Quem a fonte ia falar assim, não, você não. Não existe isso, né? Então, esse papo de ser escolhido. Jesus Cristo, sim, mas a gente também é fractal do fractal do fractal do fractal. Né? Porque não tem a chama crística, a gente não tem? Cada ser humano tem a chama crística, não sei o quê. Então, fractal do fractal do fractal. E a gente vem experienciando como seres multidimensionais a todo tempo. Então, a conexão que a gente faz é aquela que você se dedica, que você escolhe primeiro, e você se dedica. Se você tem mais conhecimento, mais fácil de se conectar, porque você, então, qual é a chance de você se conectar com algo que você não. Acontece de vez em quando? Acontece de vez em quando, mas daí talvez você tenha escolhido em um outro nível que você, consciente aqui, ainda não sabe. É uma surpresinha que guardou para você no meio da vida, sabe? Então, se conectar com um arcturiano. Eu já sei faz tempo, mas eu falava? Lógico que não. Ninguém nem sabia o que era, o que adiantava falar, né? Então, o que acontece? A nossa conexão é a mais importante, a nossa escolha. E quando a escolha é mais consciente, aí sim é mais forte, né? Escolha consciente é mais forte, porque daí você está presente. É só isso. Bom, que eu vim convidar também para vocês fazerem, quem quiser, né? É aberto e gratuito no nosso online do Trilha dos Lobos, tá bom? Vai ser de quarta-feira, 19h30, aula de 1h30. A primeira aula vai ser Dimensões Frequência, a segunda, Mestres, Mentores, Guias e Protetores, terceira, Pleiadianos e quarta, Arcturianos, tá bom? Então, tá aberto. Quem quiser me fala, é @Trilha dos Lobos Escola, tá? Mas tem o telefone também para quem quiser conectar, tá bom? Coloca a dúvida para mim,